Minha diretoria, muito está sendo discutido em cima da pesquisa realizada pelo jornal O Globo sobre as torcidas do Brasil, né? Evidentemente, o torcedor do Fluminense ficou mais chateado com o resultado, mas, como eu disse aqui no vídeo anterior, quando eu mostrei aqui, esse é um resultado muito padrão. Há algum tempo esse resultado sai nas pesquisas de torcida em relação ao torcedor do Fluminense. Mas tem uma outra pesquisa, que para mim é muito mais importante do que essa, que ela saiu em 2019, foi a última vez que eu me lembro de ter tido uma pesquisa, pelo menos que eu tenha tido acesso, tão clara sobre faixa etária do torcedor. Por quê? Porque essa pesquisa ela dá uma perspectiva para o clube de se esse clube está em ascensão, se esse clube está em manutenção, se esse clube tem uma queda acentuada entre os jovens. Ou seja, você pode ter uma torcida, por exemplo, Santos e Botafogo tem uma faixa etária mais velha de torcedores? Sim, é fato. Essa pesquisa mostra isso. Não é uma lenda. O que não significa que, por exemplo, a torcida do Santos não tenha jovens. A torcida do Santos tem boa parte dela é jovem, por causa de Neymar, etc, etc. Então, você tem alguns cenários que você pode imaginar uma situação crítica ou você ter uma tranquilidade de saber que não, agora vem aí a minha geração dos títulos que eu acabei de ganhar, né, ou virá lá na frente, porque eu ganhei agora, tenho que esperar mais uns anos, ou então eu tenho uma faixa etária aqui porque ganhei na década de 90 e tal, e assim você consegue fazer um cálculo muito importante de quantos torcedores você vai ter e, portanto, qual é a sua representatividade, qual é o valor de mercado, por quanto você vende seu direito de transmissão, etc, etc. Tudo isso está muito atrelado à quantidade de pessoas que acompanham, torcem e seguem o teu clube. Mas tem uma estatística muito interessante que eu vou colocar aqui, eu vou até para o cantinho aqui na tela. Não, vou para o outro cantinho, melhor. E vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, que são, eu não sei se vai dar para ver, né, só se vocês tiverem uma televisão, mas enfim, são as estatísticas que mostram o que é que o torcedor de futebol, a estatística de torcida por idade, tá? Isso não é o total, isso é dentro da própria torcida, então preste bem atenção. Quando você tem ali, por exemplo, Flamengo, o primeiro dele, entre 16 e 24 anos, 23%, não é da torcida nacional, é dentro da torcida do Flamengo. 23% tem de 16 a 24 anos, 25% tem 22%, de 35 a 44, 22%, de 45 a 22%, e 60 ou mais, 11% da torcida do Flamengo, o que se você calcular aqui, você vai totalizar tranquilamente os 100% e compreendeu o que eu estou falando. Nas demais torcidas, você tem alguns cenários aqui, eu coloquei essas setinhas que indicam o seguinte, qual número é mais alto, qual número que é mais baixo, qual número que é mais ou menos padronizado. Isso não quer dizer uma queda ou uma subida em relação a nada anterior, tá? Até porque não tem muitas essas pesquisas por faixa etária. Mas tem um cenário de todos esses daqui, se você for observar, você vai ver que o Corinthians tem um equilíbrio, tem até uma torcida, até pode se dizer em crescimento, né? As duas faixas mais jovens estão mais altas do que as outras. O São Paulo tem uma juventude muito grande, 26% da torcida, é a torcida jovem, a torcida com menos de 24 anos maior de todas, a maior proporção de todas elas, de jovens é do São Paulo, e uma queda entre os mais velhos, uma queda não, número baixo, né? Mas 60 ou mais, o São Paulo tem pouco. O Palmeiras tem uma estabilidade, porque tem uma geração que vai chegar agora colhendo os frutos, e agora, desses últimos anos. Acho que o Flamengo também tem uma estabilidade fodida, ó, sempre 23, 22 e tal, se mantém muito forte. O Vasco já tem uma ligeira queda, né? Uma ligeira queda que você pode prestar atenção ali. E a tendência numa próxima pesquisa não é melhorar, porque a gente está vendo, né? O Vasco não está ganhando, os números do Vasco são ruins. Agora, tem um cenário aí que é realmente preocupante. O Botafogo, preste assim, ele é o quarto de baixo para cima. O Botafogo tem 8% entre os jovens de 16 a 24 anos, 13% entre 25 e 34. Aí vai para 23 com 35 a mais, 23 para 40 a 59 anos e acima de 60 são 34% dos torcedores do Botafogo. Esse número com esses gráficos, duas setinhas para baixo, duas no meio e uma para cima, aponta claramente que a torcida do Botafogo está diminuindo brutalmente. Esse número aqui, esse gráfico mostra que existe sim uma torcida do time grande no Brasil que tem uma tendência acentuada de queda. A gente podia imaginar isso em relação ao Santos, pelo Santos tem um grande número aqui também, como você percebe, de torcedores mais velhos, mas o Santos também tem um grande número de torcedores mais novos. Tem 32% de torcedores com idade, mas ele tem 21% de torcedores dele que tem até 24 anos. O Botafogo tem 8% de torcedores até 24 anos. 13%, se você somar os dois, vai dar 21% de torcedores até 35 anos. Ou seja, a torcida do Botafogo é sim velha. Mas não tem o dado
que mostra que, embora seja velha, há uma geração vindo botafoguense em virtude de títulos e momentos. Pelo contrário, mostra que a geração mais nova não torce tanto o Botafogo. A grande massa da torcida do Botafogo está envelhecida acima de 60 anos, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, aí, acima de 45. Acima de 45 anos, na torcida do Botafogo, nós temos perto de 60% da torcida do Botafogo está acima de 45 anos de idade. Isso é um número muito alto. E o número não está sendo reposto pela garotada, que é preocupante. A gente tem essa imagem muito do Santos, né? Mas o Santos tem aqui, como mostra essa pesquisa do final de 2019, que o Santos tem uma reposição muito grande. O Santos tem muito mais torcedores dele com 16 a 24 do que de 35 a 44, por exemplo. Então o Santos tem uma reposição. O Atlético Mineiro vai colher em breve aquilo que ele começou a plantar a partir do momento que ele voltou a ganhar. Então não está aqui. O Palmeiras vai também ter uma acentuação vai ter um novo índice muito acentuado de 16 a 24 quando ele for colher o fruto dos momentos que ele está vivendo hoje, dos títulos que ele está conquistando agora. E aí eu pergunto a você, o Botafogo com qual perspectiva nós imaginamos que ele vai colher em médio prazo isso? Talvez o Botafogo agora se organize e ganhe daqui 3, 4 anos e daqui 20 ou 15 anos, parece uma nova massa de torcedores do Botafogo de 16 a 24 anos, que é uma massa que já é considerada possível de ser consumidora de alguma coisa. Então, sim, o Botafogo tem sim que se preocupar com isso. É o único número discrepante de todos aqui. É o único número com realmente índices preocupantes. Existem outros também. O Vasco também já tem uma quedinha, mas não é uma queda tão brutal. O Vasco tem 12% entre os torcedores de 16 a 24, mais 16% de 25 a 34. Então é diferente de ter os 13 e o 8 do Botafogo com as duas setinhas para baixo aqui, subindo, e a setinha. O único que tem esse caminho certinho de para baixo, reto e para cima é o Botafogo. Então fica esse alerta. A seleção brasileira também, mas a seleção brasileira eu acho uma pesquisa meio boba, porque eu acho que o cara que responde seleção brasileira como time dele, ele não entendeu a pergunta. Não é que ele torce, todo mundo torce pra seleção brasileira. Mas não é o seu time, porra. Então acho que esse cara é o cara que não acompanha muito futebol, ele não entendeu muito bem a pergunta. Mas é isso, gente. Nós temos aqui alguns bons índices para clubes como, por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo. O Palmeiras, com certeza, e o Atlético Mineiro também virão. O Grêmio também vai colher. Ele teve uma manutenção aí dos mais jovens, né, com um público mais velho, ainda sendo majoritário, mas ele voltou a ser campeão agora no final da década, então ele vai colher isso daqui a alguns anos, também vai haver uma recuperação. O problema é quando você tem um número pequeno de torcedores jovens e não está ganhando agora, porque aí você percebe que se você não ganhou nos últimos anos, esse torcedor não vai se reciclar. E é o caso exatamente do Botafogo. Então essa é a pesquisa que eu acho que o Botafogo deveria se apegar e prestar muita atenção nisso, porque isso é realmente algo que pode apequenar um clube, que é diminuir a sua relevância midiática diante do número de torcedores.